Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, conforme anunciado ali no Facebook, tem um convidado muito especial, um amigo de longa data, que, vamos dizer assim, faz uma síntese muito peculiar entre estudos literário-filosóficos e a indústria do cinema adulto. A gente vai conversar logo, eu já vou apresentar para vocês daqui a pouco esse convidado de hoje, para nós debatermos sobre esses meandros, a princípio contraditórios, mas a gente até vai saber se são de fato contraditórios. Mas hoje, como eu venho fazendo aqui, sempre no início do Espaço Heráclito, eu quero indicar para vocês um livro que me é muito importante. Eu estou aqui com O Processo, do bom e velho Franz Kafka, gente. Aliás, pessoal, se vocês acessarem o site do jornal Rascunho, que é um jornal de literatura, maravilhoso jornal de literatura ali do Paraná, eu publiquei recentemente um ensaio justamente sobre a obra do Kafka, se chama O Corredor Polonês de Kafka. Nesse livro, pessoal, O Processo, nós temos um processo instaurado, um processo jurídico, um processo persecutório, sem que a personagem principal, o protagonista, o Joseph K., saiba, na verdade, por que ele está sendo processado. Ele busca, ao longo de toda a obra, descobrir essa razão. Mas, em alguma medida, a culpa é como que pressuposta a existência do Joseph K. Ele, que trabalha ali num banco, se vê, logo no início do processo, enredado por agentes que vão à sua casa e dizem que ele precisa ser conduzido para averiguações. Isso é muito interessante, pessoal, porque toda essa atmosfera claustrofóbica, essa atmosfera de coação do poder, que é objetiva no começo aqui do processo, com os agentes aparecendo para levar o K para algum lugar, mas que ao longo de toda a obra fica sempre pressuposta. É como se nós sentíssemos a todo momento a perseguição do poder contra a nuca. Como se nós começássemos a caminhar e olhássemos para todos os lados para saber se essas instâncias do poder, que na verdade são onipresentes, nos estão perseguindo em alguma medida. Então, pessoal, esse livro é muito interessante justamente por trazer algo que a fortuna crítica do Kafka sobre o que a fortuna crítica vem discorrendo há um bom tempo, que é a noção de uma apresentação do absurdo, de algo completamente destoante da normalidade, com uma linguagem burocrática e escriturária, como se fosse algo comezinho, como se o mais absurdo, a infração mais posta, pudesse ser aceita por nós, como o nascer do sol, por exemplo. Então esse estremecimento que a linguagem kafkiana vai trazendo à tona, nos mostra, digamos, a sociedade levada ao limite, mas não do limite da ruptura posta imediatamente, ou seja, de uma infração colocada, de uma violência posta, mas de algo que foi introjetado, internalizado, como se já fizesse parte do cotidiano mais comezinho. Eu quero ler aqui para vocês, como eu faço aqui de costume no início do Espaço Heráclito, um trecho desse livro O Processo, que me parece paradigmático para trazer à tona o imbróglio de se tentar interpretar o Kafka de maneira unívoca. Essa é uma questão antiga na fortuna crítica do Kafka. Será que ele traz denúncia e crítica social? Será que, na verdade, ele corrobora, ele reitera as instâncias de poder? Quais seriam as posições do Kafka em relação aos temas sobre os quais a obra dele trata? Essas são questões que perpassam a fortuna crítica desde a época do Kafka até os nossos dias, e existe algo que eu vou chamar aqui de fábula, digamos assim, ou, na verdade, uma história dentro do processo que se chama Diante da Lei. Se vocês procurarem um filme homônimo chamado O Processo, do Orson Welles, que obviamente foi baseado na obra do Kafka, esse filme do Orson Welles começa com a narração desse trecho que eu vou ler para vocês, que traz
alguém que quer entender como a lei se estrutura, por que está sendo processado, ou seja, num sentido parecido com o Joseph K., e quer entender por que isso acontece, tentar acessar as instâncias de poder. Vamos ver o que acontece com esse homem do campo que tenta entrar na lei, que tenta lidar com os meandros da lei. Então, estamos agora diante da lei, pessoal. Nos textos introdutórios à lei, consta o seguinte a respeito de nossa questão. Porque aqui nós temos o Joseph K., que vai a uma catedral, a catedral ali de Praga, da cidade onde ele vive, e lida com o capelão. Olha que interessante, o capelão é um agente do processo. É curioso que o processo e as suas repartições, elas despontam os locais mais inusitados, para marcar a sua onipresença do poder. Mas voltemos aqui. Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo dirige-se a este porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Uma vez que a porta da lei continua sempre aberta e o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o porteiro ri e diz: se o atrai tanto, tente entrar apesar de minha proibição. Mas veja bem, eu sou poderoso e sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala, porém, existem porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. A lei deve ser acessível a todos e a qualquer hora, pensa ele. Agora, no entanto, ao examinar mais de perto o porteiro, com o seu casaco de pele, o grande nariz pontudo e a longa barba tártara, rala e preta, ele decide que é melhor aguardar até receber a permissão de entrada. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta. Ali fica sentado dias e anos. Ele faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com os seus pedidos. Muitas vezes, o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios. Pergunta-lhe a respeito da sua terra e de muitas outras coisas, mas são perguntas indiferentes, como as que costumam fazer os grandes senhores. E no final, repete-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. O homem, que havia se equipado para a viagem com muitas coisas, lança a mão de tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Aqui a gente vê uma nota de coloração contígua, digamos assim, entre a nossa periferia do capitalismo, a brasileira, e aquele leste europeu à la Kafka. Este, ou seja, o porteiro, aceita tudo, mas sempre dizendo: eu só aceito para você não achar que deixou de fazer alguma coisa. Durante todos esses anos, o homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e este primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas resmunga consigo mesmo. Torna-se infantil e uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas da sua gola de pele, pede a estas que o ajudem a fazê-lo mudar de opinião. Finalmente, sua vista enfraquece e ele não sabe se de fato está escurecendo em volta ou se apenas os olhos o enganam. Contudo, agora reconhece no escuro um brilho que rompe inextinguível da porta da lei. Mas já não tem muito mais tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo convergem na sua cabeça para uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime, pois não pode mais endireitar o corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se profundamente até ele, já que a diferença de altura
mudou muito em detrimento do homem. O que é que você ainda quer saber? Pergunta o porteiro. Você é insaciável. Todos aspiram à lei, diz o homem. Como se explica que, em tantos anos, ninguém além de mim pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem já está no fim e, para ainda alcançar sua audição em declínio, ele berra: aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a. Então, pessoal, vocês percebem que, na verdade, a perseguição, nesse caso do diante da lei, ela vai além de um ponto, de uma instância que tem onisciência. Ela tem uma onipresença rente ao corpo da vítima, que aqui é o homem do campo. Eu indico profundamente o processo do Kafka, assim como toda a obra do Kafka, mas sobretudo o processo que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras com a tradução e o pós-fácio do professor Modesto Caroni. Fica aqui a dica para vocês. E agora, gente, eu gostaria de apresentar para vocês ele que é doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também é diretor de filmes adultos. Eu tô aqui, pessoal, com o meu amigo Walter José Maria Filho. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Walter, muito obrigado por você ter aceito o convite. E, pessoal, o Walter estudou na sua pesquisa de doutorado o escritor francês Marcel Proust. E eu pergunto aqui, Walter, é uma pergunta, aliás, que pode gerar a curiosidade a priori, a princípio do telespectador. É uma pergunta, Walter, existe algum tipo de intencionalidade pelo fato de você frequentar essas duas esferas que, a princípio, seriam tão distantes, ou seja, a academia, os estudos acadêmicos e literário-filosóficos e a indústria de cinema adulto? Como é que você foi? Conta pra gente, como é que você foi frequentar esses dois âmbitos, Walter? Na época que eu fazia o mestrado, eu prestava serviço escrevendo em revistas, eu era colaborador. Para qual revista você escreveu? Eu comecei escrevendo na antiga revista da Joyce Pascovitch, que era a revista Around, depois se tornou a Z. Tá. E eu comecei escrevendo lá. Mas você já escrevia sobre filmes adultos? Não, eu comecei a escrever lá sobre variedades. Tá. Depois que eu fui escrever sobre... Quando eu fui convidado a escrever lá na revista Guia do Vídeo Erótico, tá, que era uma revista da Editora Azul, sim, que era um departamento da Editora Abril. Tá, mas você fazia análise dos filmes? Como é que era? O que você fazia um ensaio? Como é que era isso, Walter? Na verdade, a gente escrevia resenhas, né? Tá. Nós assistíamos os filmes, era aí uma equipe, e aí nós comentávamos os filmes, né? E cotava, esse era bom, aquele era bom, esse tipo de coisa. Então, você está me dizendo que as duas atividades, o estudo acadêmico e o trabalho, esse início ali em diálogo com o cinema adulto, eles eram paralelos. Mas no seu estudo acadêmico, tinha um diálogo entre esses dois âmbitos? Você fez um estudo ali do Proust nesse espectro ou não? Não. Foi um sentido totalmente diferente. Eram atividades paralelas. Tá. E me fala uma coisa, Walter. Se nós começarmos aqui, a gente começa falando aqui sobre Marcel Proust. Qual a atualidade? Que atualidade você vê no Proust, se nós formos pensar na sociedade contemporânea, na questão contemporânea, que atualidade você vê no escritor francês Marcel Proust? A atualidade do Marcel Proust se faz a partir do momento que, para o Proust, a questão do ser escritor. Tá. No Proust, ser escritor era muito mais do que apenas ter uma profissão. Tá. Na verdade, a literatura para o Proust era uma opção ontológica. Tá. Ou seja, não era no sentido de ganhar dinheiro, não era nesse sentido. Era uma opção principalmente estética, mais estética no sentido forte.
A estética no sentido em que não há diferença entre a obra de arte e a vida. Tá. E você pode contextualizar para nós quais foram as escolhas que o Proust teve que fazer em termos de abandono de certas profissões para se dedicar exclusivamente à literatura? O Proust, tal como mostra no Em Busca do Tempo Perdido, nasceu escritor. Tá. Ele nasceu escritor. O Walter está falando do Em Busca do Tempo Perdido, que é a grande obra do grande Proust, obra. claro. Ele nasceu escritor. Aí que está. É o ser escritor. Era, na verdade, ser escritor. Dizia que no último volume, que é o Tempo Reencontrado, ele vai dizer que ele já nasceu escritor. Quais são os volumes, quais são os volumes que compõem Em Busca do Tempo Perdido, Walter? Agora tem o Caminho de Swan, né? Tá, a primeira. Tá. Tem o Guermantes, Sodoma e Gomorra. Tá. Né? Porque, na verdade, eu não sei de cor, em português são 7 volumes. São 7 volumes. Em francês são 9. Por que essa diferença? Porque eu acho que juntou. Houve uma compilação? Sim. Exatamente. Não compilação. Acho que Sodoma e Gomorra, quando eu li, eram 2 volumes e depois foi juntado. Tá. E, Walter, essa questão do ser escritor, tem ali, eu queria te perguntar uma questão. O Proust, se eu não me engano, ele tinha atividades diplomáticas, é isso? Ele trabalhou... Não. Proust, não. O pai do Proust era médico. Tá. O Proust é escritor. Ele nunca teve um trabalho, digamos, ele pertencia a uma família abastada, ele nunca teve um trabalho remunerado, é esse o ponto? Proust, na verdade, quando a gente fala em Proust, a gente fala arte e vida, uma junto com a outra. Tá. E aí eu pergunto a você, que essa é para os telespectadores aqui do Espaço Heráclito, o escritor Marcel Proust traz uma miríade, uma série de questões aqui para nós pensarmos a construção literária antes dele e depois dele. Eu perguntaria, Walter, como você lidaria com essa questão de que ele queria ter uma imersão profunda na sua obra, de modo que ela não se apartasse da vida? Como isso se refletiu na construção literária do Proust? Quais são as inovações, você poderia dizer, que ele trouxe para trazer essa simbiose de vida para a obra na constituição do Em Busca do Tempo Perdido? Bom, o Proust ele modifica primeiramente a questão do tempo. No Proust, o tempo, ele modifica a própria ideia filosófica de que se tem do tempo. Né? Em que medida? Em que medida que quando a pessoa, como ele trabalhava, era recuperar o tempo perdido, era a questão da memória, a primeira coisa que o Proust faz é modificar essa relação da memória. Então, por exemplo, quando alguém vai escrever um livro de memórias, ele senta e começa a pensar no passado, como ele punha a sua inteligência no sentido de reconstituir o passado, como uma tarefa. Para o Proust, não. Para o Proust, ele modifica essa questão da memória. Né? Então, por exemplo, antes dele tinha, por exemplo, Saint-Simon, que era um memorialista. Não é? Então, essa ideia de tempo, esse tempo reto, esse tempo linear, esse tempo geométrico, no Proust não existe. Isso né? é interessante. Na verdade, a relação entre presente e passado, o presente ele irrompe no momento. Ele não é concatenado, ele não é constituído como uma representação, como faz, por exemplo, o historiador. O tempo ele vai se apresentando, ele vai se constituindo no decorrer da obra. Ele vai se constituindo, mas se constituindo poeticamente. E aí eu perguntaria, bom, nós temos objetivamente, por vivermos em sociedade, um tempo objetivamente configurado. Por exemplo, nós estamos aqui segunda-feira, nosso Espaço Heráclito começa às 7 horas, vai terminar ali ao redor das 8 horas. Como esse tempo objetivo vai ser questionado e vai ser retrabalhado ali? Que exemplo você poderia trazer da obra de situações que mostram uma imersão de um tempo mais subjetivo, de um tempo construído à revelia desse tempo objetivo da sociedade, Walter? Bom, vou dar um pulo. Por exemplo, o tempo do trabalho. Tá. Então, o Proust tinha um exemplo
ele tinha como exemplo o Balzac. Né? Tá, tem uma frase do Balzac, o Balzac diz, e o Proust escreve um ensaio sobre isso, que ele dizia assim, Balzac dizia que ele só parava de trabalhar quando a luz da vela apagava. Né? Então, Proust vai dizer que a ideia dele, isso não é para ele, Proust, uma ideia de trabalho. O Proust acha que as grandes obras da humanidade é efeito do ócio, efeito da preguiça. Por isso que no decorrer da obra, ele acha que vai escrever. Então tem uma frase, um episódio interessante, que ele está em Veneza. Aí ele acorda de manhã e diz, sinto como se estivesse acordando num país estranho. E como uma pessoa que acorda num país estranho, ele precisa se aclimatar com o que está ao redor dele, então hoje ainda não vou trabalhar. Olha, isso que o Walter está trazendo é bem interessante, porque essa noção de ócio que o Proust traz à tona é uma noção que, se nós pensarmos, por exemplo, nos valores da burguesia e do capitalismo, é uma noção revolucionária no sentido de que, por um lado, ela remonta a valores aristocráticos, mas ali, no contexto do século XIX e século XX com o qual o Proust está dialogando, isso vem como uma possibilidade emancipatória, de promessa do socialismo, de fazer com que os homens rompessem com essa noção de coação pelo trabalho. O Proust está trazendo a noção de vida repleta de sentido, de bela vida, não é esse o ponto, Walter? Na verdade, o que o Proust vai trazer é essa tradição da filosofia da literatura francesa, que, de certa maneira, era da época dele. Então, há no Proust, digamos, a influência, por exemplo, do Mallarmé, a influência do Mallarmé, e é muito forte no Proust a ideia de arte pela arte. Nisso, a gente vem chegando ao final desse bloco, mas eu perguntaria, desde já, a gente vai retomar esses pontos no segundo bloco, mas eu perguntaria, se nós víssemos o Proust dentro dessa tradição da literatura francesa que você mencionou, quais seriam os autores que o influenciaram e quais foram as tomadas de posição que ele foi tendo para reconfigurar certos parâmetros da literatura francesa, Walter? Logo de cara eu falo do Saint-Simon, tem a famosa as memórias de Saint-Simon, né? Que o Saint-Simon, o Proust tem um pouco disso, o Saint-Simon se entregava ao escrever, se entregava aquilo sobre o qual ele estava falando, ele estava tratando, não é? Madame de Sévigné, também, que era também da corte, né? Saint-Simon, Madame de Sévigné. Da época dele, que era contemporâneo, Anatole France, né? E um escritor que aqui no Brasil ninguém conhece, que é o Maurice Barrès, né? E os irmãos Goncourt, que eram naturalistas e eram discípulos do Zola. Olha, pessoal, o Walter traçou para nós aqui um mapa, digamos, de influências do Proust, que trouxeram ali constituições para que ele pudesse pensar e trazer à tona a sua obra, mas nós vamos entrar em alguns elementos para entender aquilo que o Walter vai chamar depois de escritor catedral. Então a gente vai fazer aqui um breve intervalo e voltamos daqui a 2 minutinhos com o nosso Espaço Heráclito. Até já, pessoal!